Daniel capítulo 11, nós vamos ler, irmãos, o versículo 1. No primeiro ano de Dário, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de poder ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações, fale ao meu coração de cada um dos meus irmãos aqui essa noite, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém. Irmãos, estamos, enfim, caminhando para o fim do livro de Daniel. Chegamos aqui no capítulo 11 do livro de Daniel, um capítulo longo. Vamos trabalhar ele todo hoje. Acredito que vamos conseguir aí dentro do tempo. Vou me esforçar e vamos conseguir vê-lo aqui dentro do nosso culto hoje. E temos trabalhado então essa série de sermões no livro de Daniel sobre o tema no mundo, mas não do mundo. E o Senhor tem falado aos nossos corações ao longo aí desse período que estamos pregando o livro de Daniel. Lembrando, o livro de Daniel é um livro bem peculiar, que ele contém histórias que são as mais conhecidas da Bíblia. Estão dentre as histórias mais conhecidas, como por exemplo Daniel na Cova dos Leões, os 3 jovens lá na fornalha. Até pessoas que não são cristãs, pelo menos a história de Daniel na Cova dos Leões já conhece. Então são histórias muito conhecidas, e ele é um livro interessante porque ele é tanto um livro histórico quanto um livro escatológico. É tanto um livro que conta histórias, narra histórias, quanto um livro também que traz revelações acerca do futuro. Coisas acerca do futuro em relação ao período de Daniel, ao que aconteceria ali no futuro deles, e no futuro da humanidade, em relação a nós, a toda a igreja, ao povo de Deus e tudo mais. E essa divisão é bem clara no livro. Os primeiros 6 capítulos, do 1 ao 6, é a parte histórica, e os 6 últimos, do 7 ao 12, é a parte escatológica. E nós estamos aqui, então, já na parte escatológica, no capítulo 11, no finalzinho, né? E se nós podemos aí dar um título para o sermão de hoje, é que Deus está no controle da história. Deus está no controle da história, irmãos. Esse capítulo 11 aqui, ele é a continuação do 10, que nós vimos a semana passada. Daniel, ele tem uma visão ali no capítulo 10, e o capítulo 11 e 12, eles são continuações do capítulo 10. É a mesma continuação, a mesma visão. Na nossa Bíblia, está dividida por capítulos e versículos, mas no texto original, em hebraico, é um texto contínuo. Ele não tem divisões de capítulos, versículos. Essas divisões foram feitas para ficar mais fácil a leitura e o entendimento, para que a Bíblia se tornasse mais didática. Então foi feita as divisões em capítulos e versículos por temas, por frases, para a leitura ficar mais fácil. Mas o texto original ele é contínuo. Então o capítulo 10, 11 e 12 são a mesma visão, é a mesma situação ali que Daniel está vendo, que Daniel está presenciando, que Daniel está também ali sentindo. Né? Esse versículo 1 que nós lemos aqui, ele é a continuação, irmão, da sentença que começou no capítulo 10, versículo 20. Vamos ver aí, ó. Capítulo 10, versículo 20, Daniel diz, ele ainda disse, lembra? Ele quem? Aqui é Cristo. Mas ele viu, era um homem de branco, um homem com os olhos como fogo, né? Nós vimos essa descrição semana passada, mas aqui é Cristo falando com Daniel. E talvez, num momento ali, ele não conseguiu identificar a figura ou a pessoa a divina da Trindade, até porque a promessa messiânica era algo futuro. Então, os profetas, ainda que eles falassem de Cristo, do Messias vindouro, eles não tinham uma noção como que isso seria, como que aconteceria, como ele seria. Mas nós vimos pelos aspectos, pela maneira como ele vê, né, com a maneira como esse ser divino, com aparência de homem, fala com ele, que é Cristo aqui. Então, Daniel está falando aqui, versículo 20, capítulo 10. Ele ainda disse, sabe por que eu vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas, e quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Contudo, eu te declarei que está
o que está escrito no livro da verdade. E ninguém me auxiliará contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. No primeiro ano de Dário, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Então é a mesma sentença. O versículo 1 do capítulo 11, dos 2 últimos versículos do capítulo 10. É Cristo falando com Daniel e dizendo para ele, no final então da sentença, olha, eu te levantei, eu te animei no primeiro ano do rei Dário. Aqui ele está lembrando, irmãos, Daniel, que lá no primeiro ano do reinado de Dário, Deus o livrou da cova dos leões. Lá no capítulo 6 foi isso que aconteceu no primeiro ano de Dário. Daniel foi, devido a toda aquela maracutaia, né, que tentaram armar contra ele, lançado nas covas da cova dos leões. E aí Cristo lembra, ó, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Então, lembrando, Cristo está falando com Daniel aqui, lembrando que sempre esteve com ele ao longo de toda essa história da Babilônia, dos 70 anos que eles ficaram ali, assim como também Cristo livrou ali da cova dos leões. E ele lembra, o ano aqui é o terceiro ano de Ciro, do reinado de Ciro, um rei que veio depois de Dário. Mas Cristo está falando, lembra, no primeiro ano de Dário, eu me levantei para te fortalecer, para te animar, para mostrar que eu estava com você. Porque Daniel já tinha aqui uma idade avançada. Aqui, o ano é 536 a.C., Daniel está com mais de 85 anos, quase 90 talvez, bem idoso, já tinha sofrido muito, passado por muitas situações na Babilônia, com a esperança de ver Israel restaurado, o povo voltando para sua terra. Então, Cristo fala com ele, fala, olha, lembra que eu estou aqui para te animar, para te fortalecer. A visão, irmãos, desse capítulo 11 aqui, ela se refere a acontecimentos futuros, tanto futuros em relação a Daniel, ao que aconteceria no futuro em relação a ele, a nação de Judá, o futuro próximo deles, que para nós hoje é passado, é história, e nós vamos ver isso, nós vamos falar muito de história hoje. Então, se você teve dificuldade na escola com história, sofreu com o professor de história, eu vou tentar ser aqui bem leve, mas é o que o texto trabalha, a história, e é a história da humanidade. Nós vamos ver acontecimentos que Daniel viu que aconteceram de fato, irmãos, na história. Nós temos isso nos livros, está narrado, então, mas ele previu isso antes, Deus mostrou para ele antes. Mas também essa visão do capítulo 11 se refere a acontecimentos futuros em relação ao fim. O futuro da humanidade no geral. É o futuro em relação a ele e a nação de Judá ali, o que viria a acontecer depois, que já aconteceu para nós, mas também um futuro que nos envolve. Um futuro que envolve a humanidade, que envolve ainda aqueles que vão nascer. A gente não sabe quando Cristo voltará, quando isso virá. Então é o futuro também da humanidade. E aí é uma visão, então, que Daniel tem, irmãos, que envolvem 4 situações onde nós vemos Deus no controle da história. A primeira situação é Deus no controle da Pérsia, dos versículos 2 ao 4. A Pérsia era o império que estava dominando naquele momento. Lembra, a Pérsia tinha vencido a Babilônia, conquistado a Babilônia, e era o império que estava ali dominando o mundo naquela época, inclusive Judá. O império persa estava ali. E aí Daniel tem uma visão em relação a isso. Deus no controle da Pérsia, no controle sobre os seus próprios reis. Olha o versículo 2. Agora te declarei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Olha que interessante. Aqui é Cristo falando. E Ciro era o rei nessa ocasião, então ele não é contado. Viriam mais 4 reis depois dele. No império ainda fortificado, império forte. E esses reis são reis históricos da Pérsia, está na história da humanidade. Rei Cambises II, que reinou do ano 530 a 522, depois Gautama, no ano de 522, aí Dário I. Teve o outro Dário, agora o Dário I, que reinou de 522 a 486. E aí, Daniel vê, Cristo fala com ele, de 3 reis, mas viria o quarto mais forte do que todos, mais poderoso, mais rico, e que agitaria a Grécia.
esse rei foi Xerxes, que reinou ali, foi imperador persa dos anos 486 até o ano de 465 a.C. Lembrando que antes de Cristo a gente conta de trás para frente. Esse foi o rei mais rico de todos. Esse Xerxes aqui, irmãos, é o Assuero do livro de Esther. É o Xerxes que vai tentar invadir territórios gregos. É o Xerxes que vai desafiar a Grécia e aí acaba perdendo. Depois a Grécia se levanta como um grande império, eles vão manter uma longa batalha, a Grécia vai vencer a Pérsia e vai se tornar aí o grande império mundial. Mas ele começa uma escalada de conquista rumo à Grécia. Por isso que Deus fala com Daniel, ele vai agitar a Grécia, ele vai caminhar conquistando territórios rumo à Grécia. Mas também Deus fala para Daniel não somente a respeito dos seus reis, dos reis da Pérsia, mas sobre a queda da Pérsia, no versículo 3. Olha só. Depois um rei poderoso se levantará e reinar com grande domínio e fará o que quiser. Um rei poderoso, aqui já não é mais o rei da Pérsia. Aqui Deus está falando a respeito da Grécia, que conquista a Pérsia, como nós já vimos em visões anteriores. Lá no capítulo 2, a visão da estátua de Nabucodonosor. Depois, no próprio capítulo 4, depois nas outras visões, capítulo 8, capítulo 7, onde Deus sempre mostrou para Daniel essa sequência. Olha, a Pérsia está aí, mas depois a Grécia vai conquistar e depois o Império Romano vai conquistar. E foi isso que historicamente aconteceu. A Grécia conquista o Império Pérsia e depois os romanos conquistam ali todos os territórios que a Grécia então tinha domínio. E o grande rei aqui, o rei poderoso no versículo 3, é Alexandre o Grande. É o rei em questão, e nós já falamos dele lá no capítulo 8. Lembra do bode, a visão? Daniel tem a visão de alguns animais, e de um bode com um chifre que saía no meio da testa, e ele corria tão rápido que parecia que ele não tocava o chão. Parecia que ele era um bode voador. E foi destruindo tudo. Por onde ele passava, ele destruía tudo. Se referindo a Alexandre, ao tamanho, a velocidade das suas conquistas, a velocidade do crescimento do Império Grego. Irmãos, em 10 anos... Ele reinou por 10 anos. Em 10 anos, a Grécia conquistou o norte da África, sul do Oriente Médio, norte do Oriente Médio, o leste europeu e a Europa. Em 10 anos, Alexandre o Grande varreu ao que era a civilização mundial na época. Ele conquistou, ele imprimiu ali o domínio grego, a cultura grega, imprimiu a religião até grega também. E aí, Deus então mostra para Daniel que esse rei viria com grande força para derrubar a Grécia. E aí ele vai falar sobre isso. Depois que ele derruba a Pérsia, o próprio reino grego, esse reino forte, seria dividido, versículo 4. Mas, enquanto estiver no poder, seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes, tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O interessante é que, como eu disse, Alexandre reinou 10 anos, morreu com 33 anos, ele morreu muito novo. Ele subiu ao poder na Grécia com menos de 20 anos, mas era um cara brilhante. Ele foi discípulo de Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos. Mas ele morre cedo e não deixa descendente, irmãos. E Deus já tinha falado isso para Daniel. Ele não deixa descendentes, e o que acontece? Quando ele morre, 4 dos seus maiores generais começam a disputar entre si os territórios. Ou o domínio, aí começam a disputar quem vai mandar em tudo. E o que acontece? Essa disputa dos 4 divide o Império Grego em 4 também, fatias. Vai fatiar o Império Grego em 4 impérios distintos. Mas o que acontece? Isso enfraquece o Império Grego, ele não vai subsistir, não vai ter mais a mesma força que tinha antes. E aí, ao passar do tempo, esses 4 pequenos impérios, na verdade, vão se tornar 2 dinastias gregas que vão comandar ou que vão estar à frente do mundo aí até quase o 1º século ou 2º século antes de Cristo. 2 dinastias vão surgir e vão incorporar essas 4 divisões. Os Ptolomeus ao sul, que pega aqui o Egito, e os Seleucidas ao norte, que pega a Síria. Ptolomeu, então, eles se aparece em cena e se torna esse cara que vai unificar o sul, e aí a partir dele
nós temos essa dinastia dos Ptolomeus, e o Seleuco é quem no norte também vai unificar esses reinos ali, e a partir dele nós temos a dinastia dos Seleucidas. Só que esses dois viviam em batalhas constantes, irmãos. Um grego contra o outro, tentando ali conquistar um território do outro. Nós vamos ter várias histórias, várias situações narrando isso, né? Batalhas de gregos contra gregos, às vezes por causa de uma situação ou outra. Nós temos uma muito conhecida, alguns até consideram ficção, mas se tornou até filme, que é o filme de Troia, mas que é a história do famoso cavalo de Troia. A guerra entre Troia e Esparta, que eram domínios gregos, eram locais gregos. E brigaram ali por uma rainha, por territórios e tudo mais. E aí Troia, né, faz aquele cavalo bonito para dar ali para os espartanos. E a gente conhece a história. Isso virou um filme. O filme que foi assim bem divulgado, com Brad Pitt, contando essa história da guerra entre os troianos e os espartanos. E eles viviam nessas disputas, irmãos. A base dos Ptolomeus, do Reino do Sul, era o Egito. O Egito, nessa época, estava sob o domínio dos gregos. E no norte, a base dos Seleucidas era a Síria. A Síria que está hoje lá, até hoje ainda. Então, os gregos dominavam isso. Dos versículos 4, irmãos, até o 35, que vai narrar o controle de Deus nos reinos, são cerca de 200 anos, 2 séculos de domínio grego sobre o mundo, que eles vão dominar através dessas duas dinastias, Ptolomeus e Seleucidas. São mais de 2 séculos de domínio grego sobre Judá, porque Judá estava bem no meio. Ora, Judá estava sob o domínio dos Ptolomeus, ora, o Judá estava sob o domínio dos Seleucidas. Por quê? A Palestina, irmãos, ficava na época bem na divisa dos 2 reinos. E a maioria das disputas aconteciam ali. As guerras, as disputas, aí às vezes os Ptolomeus conseguiam conquistar, subir um pouquinho, Judá estava incorporada no seu reino. Aí volta, os Seleucidas ganhavam, descia um pouquinho o domínio, Judá estava sob o domínio dos Seleucidas, mas sempre sob o domínio do Império Grego. Você que não está vindo da Escola Bíblica Dominical, estou falando sobre isso aqui na nossa aula, na IBD, mais detalhadamente, falando qual foi a influência desse período no cristianismo do primeiro século. Então, venha participar da IBD que você vai aprender um pouquinho mais. Aqui nós só vamos falar assim, por cima dessa história para entendermos. Então, Deus mostra para Daniel que ele está no controle da Pérsia e no controle dos reinos que virão. Segunda situação que Deus mostra para Daniel, do versículo 5 ao 20, Deus está no controle de todos os reinos. Quais reinos aqui? Versículo 5 e versículo 6, olha que interessante. O reino do sul será forte, como também um de seus príncipes. E este será mais forte do que ele, reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas depois de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias ela será entregue aos que a tiverem trazido, com seu pai e com quem a apoiava. Aqui já está falando desses 2 reinos da Grécia já divididos, a dinastia. O reino do sul, os Ptolomeus, e o reino do norte, os Seleucidas. O Ptolomeu aqui é o primeiro rei. Versículo 5, o reino do sul será forte, como também um de seus príncipes. E na época era um domínio mais forte. Os Seleucidas, versículo 6, aparecem. Eles surgem do sul. A Seleuda era um dos príncipes de Ptolomeu. Ele se rebela contra Ptolomeu e aí conquista os territórios do norte. Aí eles ficam naquela disputa sempre. E o território do norte tinha como base a Síria e o sul o Egito. Então guardam bem isso. E aí há uma tentativa de junção dos reinos de novo. Ptolomeu quer de novo Seleuda com ele, quer que os reinos se juntem. O que ele faz? Ele tinha uma filha muito bonita, Berenice, e ele dá a Berenice em casamento a Seleuda. Falou, casa com a minha filha, com a intenção de que casando você junta, né? Junta as heranças, né? Junta as tralhas aí, né? Comunhão total de bens. E aí, bom, eu vou ter o domínio de novo. Mas, irmãos, infelizmente não é isso que acontece. O plano não dá certo. Porque Seleuda já tinha uma esposa, ele abandona aquela esposa meio de lado para ficar com Berenice, mas essa esposa dele vai lá e mata a Berenice, mata o Seleuda e mata o filho deles. Mata todo mundo. E aí não tem a tentativa de junção dos reinos, não tem êxito. É isso que está narrando ali no versículo 6.
naqueles dias ela será entregue no finalzinho com os que tiveram atrazido com seu pai e com quem a apoiava. Então eles são mortos ali, irmãos. E aí o que acontece? Dos versículos 7 ao 12, nós temos então os Ptolomeus prevalecendo, porque eles ficam muito bravos. E aí eles vão para cima, então a gente vai conquistar todo mundo agora. E aí vem toda a força do Egito para cima para derrubar e conquistar a Síria. Por quê? Porque há um desejo de vingança no coração deles. Versículo 7 e 8 narra isso. Por causa da morte de Berenice, os irmãos dela vão então para conquistar esse reino do norte. Olha lá, versículo 7. Mas alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. Ele levará seus deuses com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos, de prata e ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o reino do norte por alguns anos. Isso é história, irmãos. Esses nomes, esses acontecimentos, não está na Bíblia, Berenice, Seleuda, Ptolomeu, mas está na história, conforme está descrito aqui. Aqueles que não creem em Deus, sabe que eles vão falar? Não, o livro de Daniel foi escrito depois, escreveram depois. Eles vão dizer que o livro de Daniel foi escrito, irmãos, já no primeiro século ali da era cristã, no período do Novo Testamento. Os historiadores que não acreditam na Bíblia, não, alguém pegou as histórias e escreveu falando que foi escrito antes, mas na verdade foi escrito depois. Mas não foi, irmãos. Até os próprios pergaminhos ali de Qumran, do Mar Morto, comprovam que os textos de Daniel antecedem os próprios acontecimentos. E os acontecimentos históricos batem certinho com aquilo que Deus falou. Até nos detalhes, é bem preciso, irmãos. Mesmo depois dos irmãos, da família ali de Berenice, os filhos de Ptolomeu avançarem então aí para o Reino do Norte, para a Síria e conquistarem, o conflito não termina, o conflito continua. Nos versos 9 ao 12 nós vamos ver isso. No versículo 9, os Seleucidas, então Reino do Norte, atacam, resolvem atacar o sul. Olha lá. Ele atacará o reino do sul, mas voltará para a sua terra. E aí ele não consegue. Ataca, mas não vence. E aí os filhos, então, dele, os filhos dos Seleucidas, do Seleudo, do reino do norte, formam um grande exército contra o sul, versículo 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, o qual avançará, arrasando tudo por onde passar. Então, voltando, levará a batalha até a sua fortaleza. Aí eles vão e atacam, tentando retomar, reconquistar algumas coisas, mas no versículo 11 nós temos o sul, que resiste e enfurecido eles se levantam contra o norte. 11. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá para lutar contra o rei do norte. Esse lhe resistirá com um grande exército, mas seu exército será derrotado. E o sul de novo mostra força. Fala, não vem que aqui não tem conversa. E eles derrotam de novo os Seleucidas, irmãos. E aqui é um período, nós vimos hoje na escola bíblica, é um período de mais ou menos aí 100 anos, 100 e pouquinhos anos, onde os Ptolomeus governam. E o reino do norte não consegue vir, os descendentes, os Seleucidas, não conseguem vencer, é grego contra grego. E eles estão dominando, e Judá está sobre esse domínio, sobre o domínio dos Ptolomeus. Só que os Ptolomeus eram gente boa, assim, no sentido como eles lidavam com quem eles estavam dominando. Eles deixavam ali os povos sobre o seu domínio exercerem suas religiões, manterem os seus trabalhos. O que eles tinham que fazer era pagar os tributos, era manter o Império Grego. Então os Ptolomeus não influenciavam, não de certa forma, não ingeriam dentro dos reinos que eles dominavam. Eles mantinham aquilo, tinha uma política e tudo mais. Mas os Seleucidas eram diferentes, eram os caras mais nervosos, eram os anarquistas, era os mais imorais até. E aí, a partir do versículo 13 até o 16, nós vamos ver os Seleucidas começando a vencer. Aí eles começam a prevalecer sobre o sul. A Síria começa a vencer o Egito. Versículo 13 mostra isso. Passado alguns anos, o norte volta a atacar com força, porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isso é, de alguns anos, ele atacará com um grande exército e fortes armamentos, irmãos. Mas mesmo ainda com toda essa força, o sul resiste. Os Ptolomeus resistem, até com traições internas. O que acontece? Os Seleucidas vão lá e compram pessoas do governo Ptolomeu para trair. Mas mesmo com essas traições, os Ptolomeus, ainda o reino do sul, se mantém firme. Versículo 14. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão.
mas eles cairão. E o reino do sul ainda está forte aqui, mas não por muito tempo, porque o norte consegue consegue conquistar uma das cidades mais importantes do sul, que é Sidom. Lembra de Sidom? Nós vamos ver muito ela sendo citada no Antigo Testamento. E aqui, então, Seleucidas conquistam Sidom, versículo 15. Assim o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada. As forças do sul não poderão resistir, nem seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. E aí, inclusive a Judéia aqui, ela é conquistada, versículo 16. O invasor fará o que bem entender, e ninguém poderá resistir. Ele se firmará na terra gloriosa. Terra gloriosa aqui é a Judéia, irmãos. E a destruirá completamente. Aí os Seleucidas derrotam os Ptolomeus, passam a ter o domínio ali sobre aquelas terras, inclusive sobre Judá. Só que eles são terríveis, imorais. E nós vimos isso lá no capítulo 7, no capítulo 8. Eles entram em Judá, irmãos, e aí eles não têm conversa, eles destroem, eles vão interferir no templo, eles vão privar o povo judeu de exercerem a sua religião, de oferecerem o culto a Deus. Eles querem forçar a sua religião, a mitologia, os deuses gregos, para que todo mundo sirva a eles. Então eles começam a conquistar. Há uma tentativa de acordo, mas que é mal sucedida entre os dois, entre os Ptolomeus e os Seleucidas, e isso está do versículo 17 ao 20. Os Seleucidas, daí o reino do norte, tentam um acordo para fazer com que o reino do sul se entregue. Comecinho do versículo 17. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino e fará um acordo com o rei do sul. E aí, o rei do sul, os Ptolomeus, aceitam um acordo e propõem um outro casamento. Continuação do versículo 17. Ele lhe dará a filha em casamento para destruir o seu reino, porém isso não terá sucesso, nem será para sua vantagem. O que acontece? O rei do sul, na época, oferece a filha dele. Então vamos fazer um acordo. Minha filha vai casar com um dos seus filhos e aí a gente acerta, os reinos ficam em paz. Só que o pai, o rei do sul, estava com a intenção de falar, filha, você vai lá, vai casar e você vai contar tudo o que acontece e nós vamos derrubar eles de novo. Mas ela casa com o marido e aí o que ela faz? Ela fica com o marido. Ela apoia o marido, ela vai defender o reino do norte. Ela vai dizer, pai, acabou, agora eu sou daqui. Ela vai se aliar a eles. E com isso, irmãos, então, o plano não dá certo, finalzinho do versículo 17 ali. Porém, isso não terá sucesso, nem será para a sua vantagem. E aí, o norte acaba conquistando ali o sul e parte para outras conquistas. E aí ele começa, já conquistamos aqui o sul, beleza, vamos conquistar outros. Eles partem conquistando ilhas do Mediterrâneo, eles saem do Oriente Médio e querem rumo ali à Europa e conquistando, versículo 18. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas, tentando conquistá-las, mas eles serão barrados por um outro império que está começando a surgir, com a situação do versículo 18. E conquistará muitas delas, mas um príncipe porá fim à sua arrogância. E ainda lhe retribuirá com arrogância, que já é o Império Romano. Que começa a ter força ali na Itália, começa a ter domínio, e aí quando os Seleucidas começam a conquistar as ilhas ali do Mediterrâneo e tudo mais, esbarram no Império Romano. E na época o Império Romano ali já tinha uma força, o rei, o imperador, o príncipe ali, resiste a ele, e aí o texto que Deus está falando é que ele é mais arrogante do que os Seleucidas. O Império Romano tem mais força. E aí eles param ali. Eles são barrados ali. E aí eles voltam para sua terra, versículo 19. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra. Mas tropeçará e cairá e não será achado. Só que nisso, Deus dá um fim no Império Grego. O rei desaparece misteriosamente, irmãos. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguns acham que ele foi envenenado. Sua história conta. Mas ele, nessa volta para casa, para não ser atacado pelo Império Romano, o rei desaparece, e aí o reino do norte fica totalmente instável, versículo 20. Depois disso será sucedido por um cobrador de tributos para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isso sem ira e sem batalha. O reino rui de dentro para fora, e os romanos só vêm e abraçam tudo, controlam tudo. Mas, dos versículos 21 ao 35, tem uma outra situação que Daniel vê, que Deus mostra para ele, que é Deus no controle de Judá. Primeira situação, Deus no controle da Pérsia.
A segunda situação, Deus no controle dos reinos, que envolve ali a Grécia. E a terceira situação é Deus no controle de Judá, dos versículos 21 ao 35, irmãos. Ainda, e aqui volta um pouquinho a visão na história, antes do Império Romano ter o domínio total, Daniel tem uma visão um pouquinho antes, ainda no período dos Seleucidas, quando eles estavam dominando Judá. O último rei deles foi considerado o pior rei, o mais astuto, cara imoral, violento, depravado. E nós falamos dele no capítulo 8, que foi o Antíoco Epifânio, o último imperador grego. É história, está na história, está nos livros, a gente estuda na escola, na universidade e tudo mais. E o capítulo 8 fala desse sujeito de Daniel. Daniel fala sobre ele, as coisas terríveis que ele faria e tudo mais. E o versículo 21, a partir do 21, começa a falar dele, então. Volta um pouquinho a visão daquela rebobinada na história, rebobinar. Os jovens nem sabem o que é isso, a expressão, né? Rebobinar, isso é do século passado, né? Rebobinar a fita e tudo mais. Então, volta um pouquinho na história, irmãos. Versículo 21, depois, esse será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano. Antíoco Epifânio, ele não fazia parte da linhagem dos Seleucidas, mas ele toma o reino meio que na astúcia, na malandragem, meio que na surdina. Ele toma o reino, ele é astuto. E aí ele volta então a entrar em guerra com os Ptolomeus no sul, versículo 22. E um exército arrasador será varrido diante dele, e este será destruído juntamente com o príncipe da aliança. Ele volta a enfrentar os Ptolomeus no sul, que estavam e tinham o controle de Judá e tinham uma aliança com o povo de Judá. Mas então Antíoco Epifânio, esse último rei dos Seleucidas, ele quer destruir tudo, irmãos. Ele tenta fazer uma aliança com o Egito, com o reino do sul para dominá-lo, versículo 23. Depois que a aliança for feita, ele agirá de modo enganoso e conquistará o poder com pouca gente. Ele fala, vamos fazer um acordo, e aí aquele acordo acaba não dando certo para o lado do sul, e ele consegue dominar o sul com toda a sua força, e aí a partir daí conquista vários territórios, versículo 24. Virá também sobre os lugares mais férteis da província em tempos seguros, e fará o que seus pais nunca fizeram, nem os pais de seus pais, espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Mas ele vai dominar todo mundo. Todo mundo. Esse rei dos Seleucidas, ele era astuto, mas ele também era confrontador. Dos versículos 20 ao 30, ele confronta o Egito. Ali ele vai com grande força, versículo 25, juntará força e coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul sairá à guerra, com um exército grande e muito poderoso, mas não resistirá, pois maquinarão planos contra ele. O Antíoco Epifânio, ele conquista o sul, porque é um cara, mesmo em menor, mesmo no número menor, seu exército, mesmo com menos vantagem, ele consegue derrotar o sul e vai tentar aí invadir, irmãos, o Egito novamente, o reino do sul, derrubando tudo, porque ele age sem sinceridade, versículo 26. Até mesmo que se alimentarem da sua comida, o destruirão, e o seu exército será varrido por uma invasão, e muitos serão mortos. Ele compra, como nós vimos no passado, alguns do sul. Por isso Daniel vê que alguns que se alimentavam com o rei do sul serão traídos por aqueles que sentavam à mesa com ele, porque esse Antíoco Epifânio, o rei do norte, compra eles, corrompe eles, dá uma propina lá, e eles então traem o seu próprio reino, o reino do sul. E aí conquistam ali. O que acontece? Entra em confronto com Judá. Judá passa a estar sob o domínio dos sírios. Ele volta agora para a Síria mais rico, mais ímpio e mais invencível, esse rei aí. Versículo 27 a 28. Também esses dois reis terão o coração voltados para o mal e falarão mentira sentados à mesa, mas a mentira não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Então ele voltará para a sua terra com muitos bens, mas se rebelará contra a santa aliança e fará o que bem entender e voltará para a sua terra. Ele vai propor um acordo para o rei do sul, mas vai enganá-lo, e aí vai passar por Judá, santa aliança,
não vai cumprir o acordo que o reino do sul tinha, que os Ptolomeus tinham, mas vai exercer ali um domínio com força e volta para sua terra depois. Versículo 29, no tempo determinado invadirá outra vez o sul, mas dessa vez não terá sucesso como na primeira. Ele tenta novamente invadir a Judéia de novo, tenta destruir a Judéia lá, mas sem êxito, irmãos. Por quê? Porque nós vamos ter aqui já o início da resistência dos judeus, e nós vimos isso hoje pela manhã, que começa ali com os filhos de Matatias, que era o sacerdote. Eles se rebelam, e aí nós temos o famoso período dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Nós não vamos falar deles aqui, mas ele tenta novamente entrar na Judéia para destruir, mas são resistidos. Passa pela Judéia, faz um estrago, tenta invadir de novo o versículo 19, mas sem sucesso. Por quê? Olha só o versículo 30. Porque virão navios de Quitim contra ele. Sabe quem impede também? Os romanos. Os romanos já estão avançando, e aí eles começam a sufocar o Império Grego. Eles começam a conquistar territórios, vão vindo de mansinho, e aí os Seleucidas começam a ficar fechados, eles começam a ficar sem espaço. E aí ele volta novamente contra Judá, versículo 30. Por isso voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que bem entender. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Ele volta de novo os olhos para a Judéia. Esse Antíoco Epifânio foi um cara terrível para os judeus, porque ele se concentra ali. A Judéia já era o limite do reino dele. Mas os judeus, eles tinham sua religião, tinham sua cultura, e ele é violento, ele invade o templo, irmãos. Ele cessa o sacrifício, cessa o culto, leva uma estátua de Zeus ao templo. Ele sacrifica porcos e crianças no templo e espalha os sangues no templo. Faz com que o povo judeu passe a adorar, então, os deuses gregos. E alguns até fazem isso, porque estão com medo de morrerem. E é isso que o finalzinho do versículo 30 fala ali, ó, que alguns atenderá ali, eles vão abandonar a Santa Aliança e vão atender a este rei. Esse rei dos Seleucidas, Antíoco Epifânio, ele era cruel, irmãos. Versículos 31 e 32. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isso é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Ele perverterá com enganos que tiverem violado a aliança. Ele era terrível, ele vai conseguir apoio, vai profanar o templo, através do medo, ele vai impor às pessoas para seguirem ali ele. Mas alguns servos de Deus se mantêm firmes. Alguns servos de Deus se mantêm ali intactos, finalzinho do versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Essas pessoas vão resistir em Deus e em nome de Deus, mas sofrerão. Vão morrer, vão ser castigados, vão ser executados. Mas, irmãos, Deus vai ajudá-los. Versículo 34. Mas, quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro. Deus não deixará, ou não deixou, na verdade, que eles fossem eliminados. Contudo, muitos fiéis morreram aqui nesse período, continuando. Porém, muitos se juntarão a eles com engano. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isto ainda será para o tempo determinado. Então, o que Deus estava mostrando para Daniel é o seguinte: olha, os próximos impérios que virão tentarão varrer a Judéia da face da terra. Mas eu vou levantar um pouco. E essa revolta dos Macabeus era a revolta do sacerdote. O sacerdote que estava dentro do templo teve que pegar em arma, teve que sair, lutar. E eles lutaram. Foi uma guerra de 24 anos a revolta dos Macabeus. Vimos isso hoje na escola bíblica. E eles conseguiram expulsar os gregos da Judéia. Conseguiram restabelecer o culto no templo, purificar o templo, voltar aos padrões ali da sua religião. Eles conseguiram. Mas muitos fiéis morreram, irmãos. Muitas pessoas ali morreram. Todas essas coisas que Daniel escreveu até aqui, irmãos, estavam à frente do seu tempo. E estão atrás do nosso. Já aconteceram. Está na história. Se você pegar qualquer livro da história ali da humanidade desse período, você vai ler esses acontecimentos que Daniel já tinha previsto através da visão que Deus lhe deu. Todas se cumpriram. Nós vemos na história os mais simples detalhes dessa profecia sendo cumprido por inteiro. Isso mostra o domínio, irmãos, e o controle de Deus
sobre a história humana, sobre a história da humanidade. Deus não está sentado assistindo as coisas acontecerem. Deus não deu corda no relógio para que ele andasse sozinho, ou não pegou o carrinho de fricção lá e tal, deu corda e largou o carrinho andando sozinho. Não, Deus está no controle. Assim como ele mostrou para Daniel, tudo aconteceu conforme aquilo. Mas Deus não está no controle só da história passada. Para nós é passado, para Daniel era futuro. Mas para nós hoje é passado. Vemos isso, irmãos, vemos o controle de Deus também na história futura. E a partir daqui que Daniel começa então a escrever sobre o controle de Deus no mundo, na história futura da humanidade, dos versículos 36 até o 45. Daniel vai descrever aqui a manifestação do anticristo. Na cabeça dele ainda, aquilo que ele estava vendo parecia ainda o Antíoco Epifânio, o último governador ali, do último rei dos Seleucidas, dos gregos. Mas é a manifestação do anticristo. É o anticristo aqui sendo descrito por Daniel. Olha o comecinho do versículo 36. O rei fará conforme bem entender, ele se exaltará e se agradecerá sobre todo Deus. Aqui ele já começa a ver a manifestação do anticristo. Aparentemente ele continua descrevendo sobre Antíoco Epifânio, como eu falei, mas a descrição é sobre alguém muito mais terrível, muito mais cruel, muito mais injusto e ímpio do que esse homem que morreu. E nós sabemos que não é Antíoco Epifânio porque ele morreu, e ele não fez isso aqui. Mas na visão de Daniel ele não sabia identificar quem era, mas aqui já é a visão do futuro da humanidade, a visão do fim, já é ele vendo Deus no controle do mundo, já é vendo a manifestação do anticristo, e aí ele vai começar a descrever, irmãos, o que o anticristo fará. O que esse homem, esse personagem fará dos versículos 36 ao 45. Fará o que bem quiser, sem nenhum tipo de remorso, conforme nós vimos aí no começo. Ele vai se chamar de Deus, olha só. Se engrandecerá sobre todo Deus, ele vai se declarar como Deus. Ele vai escarnecer o Senhor Deus, o verdadeiro Deus de todos os deuses, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele será muito poderoso, irmãos, até chegar o dia final, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Ele será próspero, ele vai conseguir fazer tudo o que ele quiser, até chegar ao final, até o dia final, até que se cumpra o período. Ele vai destruir todas as religiões, filosofias e ideologias, versículo 37. Ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo. Aqui, essas expressões aos deuses dos seus pais, ao Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, é essa referência. Ele destruirá todas as religiões, todas as filosofias mundanas, as vaidades e tudo mais, e todas as ideologias. Ele destruirá tudo, porque ele vai se engrandecer acima de tudo. Ele vai criar uma nova divindade para que toda a humanidade preste culto, versículo 38. Mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas. Ele vai criar um Deus e honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. A um Deus a quem seus pais não conheceram, ele vai criar esse Deus. Ele vai estabelecer esse Deus e todos terão que prestar culto. Ele vai destruir todos os governos, irmãos, versículo 39. Ele atacará fortalezas seguras com o auxílio de um Deus estranho. Ele vai destruir todos os governos, autônomos ou independentes. Todos. Vai recompensar aqueles que o servirem, mas por um alto preço. Continuação do versículo 39. Multiplicará a glória aos que o reconhecerem e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um alto preço. Aqueles que aceitarem o seu domínio terão privilégios, mas por um alto preço. Daniel só vê que é um alto preço. E nós sabemos que preço é esse. É o preço da condenação, é um preço que não tem mais volta. É um alto preço. Ele vai recompensar aqueles que se dobrarem, aqueles que servirem a ele, mas isso vai custar a vida deles, irmãos. Vai custar a redenção deles, vai custar a salvação deles. E todos que tentarem se levantar contra esse rei vão cair, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele.
com seus carros e cavaleiros, e com muitos navios, e invadirá nações, arrasando tudo por onde passar. Sabe como nós sabemos que não é o Tico Epifânio aqui, que Daniel está descrevendo? Porque ele cita aqui tanto os reinos do sul como do norte, quer dizer, ele vê várias nações tentando derrubar esse rei mais poderoso, mas ninguém consegue, porque ele vem e arrasa com tudo, irmãos. Todos que se levantam contra ele, ele vai destruir. Vai ser muito poderoso esse homem. Destruirá, inclusive, o povo de Deus. Ele vai marchar contra o povo de Deus para destruí-lo. E vai salvar somente os inimigos do povo de Deus. Aqueles que são inimigos do povo de Deus, ele vai salvar. Mas o povo de Deus, ele vai destruir, versículo 41. Invadirá a terra gloriosa, ou seja, a terra do povo de Deus. E dezenas de milhares cairão. Mas estes escaparão da sua mão. Quem? Edom e Moabe, e os principais dos amonitas. Olha a visão que Daniel tem daqueles que esse rei vai livrar, que é o anticristo. Vai livrar quem? Edom, Moabe e os amonitas. Quem foi Edom? Quem foi Moabe e quem foi Amon? Edom foi o nome que Esaú recebeu, irmãos, depois que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E Deus dá esse nome a ele. Vou te dar, você agora vai chamar Edom, porque você vendeu a sua bênção. E aí, de Edom, de Esaú, a sua descendência, então, são os edomitas. E eles se tornam inimigos de Israel para o resto da vida. Até que Deus destrói eles. Os moabitas, sabe quem são? Sabe quem é Moabe e Amon? Moabe e Amon são os filhos de Ló naquele incesto com suas filhas. Quando Ló sai ali de Sodoma e Gomorra e a sua esposa vira estátua de sal, as filhas dele depois têm um plano, né? Ai, que plano maravilhoso para manter a descendência do pai. Vamos embebedar o nosso pai, vamos deitar com ele, vamos dar filhos homens, para que ele tenha uma descendência. E aí elas deitam. A mais velha tem um filho e dá o nome de Moabe, a mais nova tem um filho e dá o nome de Amon. Esses dois homens vão gerar duas nações inimigas de Israel, para sempre também. Os moabitas e os amonitas. Os moabitas são quem vão perverter o povo no deserto, irmãos, levando as prostitutas lá para se deitar com os israelitas. Ruth era moabita, por isso que quando ela chega ali, tem aquela tensão. Quando ela chega em Judá, tem aquela tensão, como que o povo vai me ver? Porque ela era uma moabita. Os moabitas são pessoas que Deus vai destruir depois no final, assim como os amonitas. Então, olha só, esse anticristo ele vai se juntar com aqueles que são inimigos do povo de Deus e vai protegê-los e vai guardá-los. Ele vai conquistar todas as riquezas do mundo, versículo 42 e 43. E ele estenderá o seu poder sobre muitas nações e a terra do Egito não escapará. Ele se apossará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, ou seja, as nações mais poderosas. Daniel vê nações poderosas seguindo. Ele descreve aqui como Egito, como a Líbia e como a Etiópia, que na época dele eram as nações mais poderosas, mais ricas e mais fortes. Mas esse anticristo ele vai exercer domínio, irmão, sobre as nações mais poderosas do mundo, na época em que ele se manifestar. É Estados Unidos, é Rússia, é China, é quem for, ele vai ter domínio sobre essas nações. Seu furor se levantará contra toda a rebelião. Qualquer um que se rebelar, ele vai vir com furor e vai passar régua. Versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o assustarão, e ele sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. E aí o versículo 45, ele vai estabelecer o seu trono. Ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Ele vai estabelecer o seu reino, irmãos. Mas, contudo, porém, todavia, será derrotado no finalzinho do versículo 45. Apesar disso, apesar de tudo isso, o que Daniel vê? O seu fim virá e ninguém o socorrerá. Ninguém. Essa é a visão que Daniel tem neste capítulo aqui. No mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo, irmãos. Nós estamos hoje no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque nós temos uma certeza. A primeira é que Deus está no controle de todas as situações, das maiores, das menores, das significantes, das insignificantes. Deus está no controle de tudo, foi isso que nós vimos. Ele está no controle da história do homem até nos detalhes
até nas maneiras, até nas traições, Deus está no controle. O versículo 24 diz o seguinte, no finalzinho, mas por certo tempo. Daniel vê aquela situação mais por certo tempo, ou seja, Deus está no controle. Finalzinho do versículo 7, do versículo 27, no tempo determinado. Daniel vê mais uma situação, mas ele vê que aquilo aconteceu no tempo determinado. Deus tinha determinado um fim. No comecinho do versículo 29, no tempo determinado, ou seja, ele vê um tempo determinado para aquilo. Versículo 35, para o tempo determinado. Versículo 36, aquilo que está determinado será feito. Nós temos uma certeza, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque nós temos essa certeza, Deus está no controle de todas as coisas, até as mais ínfimas. Lucas capítulo 12, versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, Deus está no controle de tudo, não se engane. Até o cabelo da sua cabeça, Ele tem contado. Então, se você começar a ficar careca aí, não se desespere, Deus está no controle. Ele tem o controle de tudo, irmãos. Das coisas grandes, sim, das coisas pequenas, também, das mais insignificantes, também. Tudo Ele tem o controle. Essa é a nossa certeza, por isso que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque Deus está no controle de tudo, Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle das nossas almas. Nós estamos no mundo, irmãos, mas não somos do mundo, porque nós temos também uma confiança. Nós temos uma certeza que Ele está no controle de tudo, e essa foi a certeza de Daniel, quando ele vê todos esses acontecimentos, mesmo sem saber o que isso era ao certo, o que isso resultaria, mas ele tinha essa certeza, Deus está no controle, eu estou vendo isso. E ele descansou nisso. Mas também Daniel, irmãos, estava na Babilônia, mas não era da Babilônia, porque ele tinha uma confiança. Uma confiança. A confiança de que no final o mal seria vencido, e ele vê isso. O mal não prevalecerá, irmãos. O mal será derrotado por aquele que tem todo o poder e que reinará para sempre. Olha o finalzinho do versículo 45. Apesar disso, seu fim virá e ninguém o socorrerá. Daniel vê que essa maldade que reina nos 45 versículos anteriores, ele diz, vai ter um fim, isso vai acabar e ninguém vai socorrer. Ninguém vai socorrer. E João vê isso também, irmãos. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram do céu fortes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor, de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa confiança. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, porque nós temos essa confiança. Este mundo vai passar. O que tem dominado este mundo, irmãos, um dia vai ter um fim. Vai chegar o fim. Toda essa maldade, irmãos, todas essas coisas que nós estamos vendo, que parece que vai acabar com tudo, vai envolver tudo. Nós ficamos pensando como vai ser o futuro dos nossos filhos, como vai ser o futuro dos nossos netos, como eles vão lidar com essa sociedade que está se diluindo, está se transformando imoralmente. Como que vai ser isso? Como que vai ser o futuro, pastor? Irmãos, eu não sei como vai ser o futuro aqui breve nosso, mas uma coisa eu sei e eu tenho a confiança, o mal não prevalecerá. O mal vai ser vencido e foi nisso que Daniel descansou. O mal terá um fim e ninguém vai socorrê-lo. Ele vai morrer, ele vai ser condenado, ele vai ser destruído. Estamos no mundo, irmãos, mas não vivendo conforme ou pelo mundo, se a nossa certeza e a nossa confiança não estiverem aqui. Sabe por quê? Hebreus 11:1 vai falar onde está e o que é a nossa fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé, irmãos, ela não está apoiada no que nós vemos aqui. Ela não está apoiada no que acontece aqui, irmãos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, Cristo. E a prova do que nós não vemos, o seu reino em glória. É nisso que a nossa fé se apoia. Não vai ser fácil, não vai ser. Seremos perseguidos? Com certeza. Seremos injuriados? Com certeza. Mas a nossa fé, irmãos, está apoiada naquilo que nós esperamos e nas coisas que nós não vemos. Assim como Daniel, que possamos permanecer firmes. Nós estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia, porque temos uma certeza e uma confiança de que um dia encontraremos aquele que se manifestou para Daniel e se manifestará para nós, e nós o veremos assim como ele é. Essa é a promessa, meus irmãos. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar.
Vamos engrandecer ao Senhor, colocar as nossas vidas e os nossos corações diante dele. Porque essa é a certeza que nós temos, é a convicção que nós temos. Ainda que estejamos aqui neste mundo, irmãos, não somos deste mundo. Porque nós apoiamos a nossa fé naquilo que nós esperamos, naquilo que nós não vemos, não nas coisas deste mundo. Nós apoiamos a nossa vida naquele que é tudo. Aquele que é o soberano Senhor que reinará eternamente. Eu não sei como você veio aqui essa noite, como você chegou aqui essa noite, como tem sido a sua semana, como está seu coração, como estão suas ansiedades, quais são as coisas que te preocupam, mas uma coisa eu quero te dizer. Por mais que você tenha os anseios, as preocupações dessa vida, e algumas até são legítimas, você precisa ter essa certeza, essa confiança. Você não é deste mundo. A sua vida não pertence a este mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Você é de um reino do qual nós já pertencemos. Porque Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho em amor. Nós já pertencemos a um reino, irmãos, que vai suplantar esse, que vai destruir esse e se estabelecer sobre tudo. Um reino que não terá fim, um reino que não terá dor, não terá morte, não terá o pecado mais nos assolando e dominando os nossos corações, onde o mal não mais existirá. Um reino onde contemplaremos a glória daquele que tem o controle sobre toda a história da humanidade. Mas a tua certeza e a tua confiança estão neste reino, estão nesse Senhor que há de vir. Abra o seu coração diante dele. Abra o seu coração diante desse que é tudo, diante daquele que é o Todo-Poderoso.